Boa noite aí, doutor. Tudo bem aí, doutor Antônio? Boa noite, professor. Opa, boa noite, doutor. Eu respondi aqui, mas agora que eu vi que o meu microfone estava desabilitado. Tudo bem com o senhor aí, doutor? Tudo bem, graças a É, Deus. pois é, né? Na medida do possível. Seu escritório está funcionando, doutor? Está funcionando, sim. Está Oh, funcionando. Na verdade, eu sou contador de uma empresa privada, né? sei. Mas está funcionando normalmente. Oh, ainda bem, porque tem muita coisa aí fechada e isso não tá bom. É Boa verdade. noite aí, doutor Jonas. Tudo bem aí com o senhor? Oi, professor, boa noite. Boa Professor, noite. Pode eu, falar. eu tive um problema com essas provas, semana de provas aí. Eu fui prejudicado numa matéria que eu tinha adaptação, acabei não fazendo aí, né, na rotina de estudos, acabei me perdendo na peça. Já está quase pronto. Eu posso entregar para o senhor amanhã? Com toda certeza, doutor Jonas. Até o último dia, até o último minuto antes de lançar as notas, pode entregar tudo. Eu estou vendo que os senhores estão trabalhando, então não tem problema nenhum. Pode Ah, entregar sim, sem problemas. Eu vou arquivando aqui e pretendo, no final ainda dos nossos encontros, fazer assim uma apreciação subjetiva, porque já disse que dentro do direito não tem nem certo nem errado, mas uma apreciação subjetiva só para dar uma pequena contribuição e devolver para os senhores aí até o final do nosso semestre. Tomara que dentro do meu planejamento eu consiga dar essa contribuição para vocês aí. não, que é isso, professor. Muito obrigado, eu agradeço muito.
Ótimo. Eu estava comentando aqui com o doutor Antônio, é complicada essa situação aí de tudo, todas essas coisas aí fechadas, né? Mas a todo instante nós só lemos de que ainda o pior ainda está por vir, então eu não sei até quando tudo isso aí fica dessa forma, né? Mas ok, faz parte do nosso aprendizado aqui, né, doutor Antônio? Sim, professor, com certeza. Ó, professor, para ter uma ideia, o grupo que eu trabalho são 620 colaboradores. Mandamos embora 230 Uhum. e o restante nós mandamos para casa sem remuneração ou com auxílio do governo, né? Mas vocês fizeram aquela redução? Sim, Fizeram o contrato de redução? reduzimos de 50% a 90%. Isso, Reduzimos de 50% a 90% a carga horária, concomitantemente com a redução do salário. isso, tá certo. E fizeram isso por escrito via sindicato ou fizeram um a um? Via sindicato, acordo Com essa, coletivo. com essa quantidade de pessoas, com certeza. Tiveram que dar alguma garantia? Que a lei fala em garantia, né? Não demos garantia nenhuma. Inclusive, nós já enviamos o e-social com o nome destes colaboradores Uhum, e com o percentual de redução tá. da carga, da carga horária. Qual é o ramo lá, doutor? Transportes de passageiros. Ai, 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 realmente. Tão afetado quanto ao aéreo, né? Eu não sei qual dos dois está pior. Eu acredito que o aéreo deve estar um pouco pior, mas. Não, o nosso está É. pior porque está 100% paralisado. Ah, o aéreo não está 100%. Não, o aéreo está com 95% paralisado, o nosso está com 100% paralisado. Rapaz, e pelo jeito vai ser um dos últimos a voltar, hein? Com certeza, não. Aí eu já estou estudando aqui a 11.101. Sim. Não, será que vai chegar a tanto? Vai sim. Provavelmente sim. Ah, Não muito tem nenhuma ruim. perspectiva de retorno e mesmo quando o governo liberar, é transporte interestadual de passageiro. Mesmo quando o governo liberar, as pessoas vão estar com receio, né, de entrar em ônibus. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva assim positiva, não. Por essa ninguém esperava, viu, doutor? Não, ninguém esperava. Realmente, 620 colaboradores direto, Uhum, e mais os 800 indireto, tá. que são os terceirizados, que estão todo mundo aí Que, afetado duramente. que situação, porque é o que o doutor falou, não adianta só ter aí uma medida agora do governo para retomada, mas e o medo, como é que fica? O medo é uma coisa Com, subjetiva, né? com certeza. Nós temos a matriz dessa empresa fica em Salvador, Uhum, Nordeste, né? E lá nós temos o transporte urbano, lá numa região lá metropolitana. E o governo liberou por uma semana, nós colocamos os carros na rua, colocamos um dia e retornamos todos para a garagem no dia seguinte, porque não tinha passageiro. as pessoas estão com medo, né, doutor? Com certeza. Por falar em Bahia, eu fiquei hoje em uma reunião das 9h45 até agora, nesse instante, um pouco antes da aula, de um problema que ocorreu de uma torre de transmissão lá na Bahia, e tem que mandar um engenheiro lá para dar uma olhada, para fazer uma assistência técnica, e nós vamos mandar o rapaz de carro a partir de amanhã, ele vai até lá para fazer essa assistência técnica e voltar, porque justamente não se achou outra forma de ir. Não tem transporte rodoviário, Não tem. não serve a região, porque torre de transmissão, o senhor sabe, é lá no meio do sertão normalmente, né? Que região que é, doutor? É acima, lá perto do Vale do Jequitinhonha, lá em cima. Eu esqueci o Ah, nome da cidade porque é estranho o nome da cidade. Mas, mesmo assim, chegando na cidade ainda, vai ter que andar mais ou menos 100 quilômetros de 4x4 na trilha até chegar nas torres nossa. que deram problema. Realmente. E a pessoa vai de carro,
porque não tem outro jeito. Verdade. É Complicado, né? uma coisa que ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando. Não. Mas aqui já temos aqui hoje os nossos, sejam bem-vindos, os nossos colegas, nossos amigos. Eu estou aqui também, eu vou liberar aqui minha câmera. Nesse instante eu estou aqui com caixas do meu lado, essas coisas, porque eu também estou desmontando o site aqui. E estarei aí a semana que vem, provavelmente, num site bem mais distante. Assim sendo, provavelmente, se eu não conseguir a internet na semana que vem, logo na segunda-feira, então eu colocarei a nossa aula diretamente no YouTube e pretendo estar com a internet regularizada até meados da próxima semana para que nós possamos conversar novamente. Então, já deixo avisado, doutora Joyce, que está aí, eu vi ela entrar e sair, deve estar com algum problema, e provavelmente a semana que vem eu não tenho internet ainda no novo site. Então, pode ser que eu tenha que colocar por YouTube, mas não deixo de colocar, estaremos juntos aí. Eu recebi aqui dos senhores também alguns trabalhos, já inclusive com relação aí à nova proposta, a proposta da aula passada já teve 2 recebimentos. Ótimo, legal, do Rodrigues Alves lá também, vários, quase todos aí. Estava comentando com o Dr. Jonas que, conforme prometido, espero até o final dos nossos encontros eu conseguir dar uma pequena contribuição, né, para os senhores, não, porque eu já disse que os senhores estão num nível já de profissionais, então é besteira falar isso está certo, isso está errado. Valia até um tempo atrás, de agora em diante, os senhores caminham já com os próprios pés, sem as rodinhas laterais na bicicleta. Os senhores já fazem isso pelas peças, pelos comentários que eu tenho visto, os senhores já têm, assim, uma excelente propriedade para seguir. Perdendo o medo, o resto vai, né? Então, eu pretendo até o final, eu já teci alguns comentários, mas fazer um apanhado dos trabalhos que os senhores têm enviado para devolver aos senhores, dando uma contribuição. Nada, professor vai corrigir, quem sou eu agora para corrigir trabalho dos colegas, né? Já são colegas. É só uma questão de, como eu disse, perder o medo, e outra que é uma formalidade que é formal, ou seja, a forma de ter aí a carteirinha, que daqui a pouco todos terão também, né? De qualquer sorte, eu pretendo, até o final dos nossos encontros, mandar essa apreciação. Está dentro do meu radar. Para o dia de hoje, temos mais um caso verdadeiro aqui, mais um caso verídico, que falaremos logo em seguida. Por enquanto, eu deixo para os senhores algum comentário para fazermos, para conversarmos. O site que eu estou pretendendo é longe de Guarulhos, já está determinado longe de Guarulhos. Então, este site aqui está desmontando. Os senhores têm algum comentário, alguma coisa para falarmos antes de entrarmos no caso de hoje, que é um caso do outro lado? Enquanto no caso passado nós falamos da dificuldade de um lojista para pagar o shopping, hoje é o caso do shopping para pagar algum dos seus fornecedores, que nós vamos conversar um pouquinho acerca do tema, né? E os senhores, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa para falarmos antes de entrarmos no nosso tema? Ou podemos já conversar? Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui minha tela aos senhores. Vamos lá. Ok. Agora os senhores estão vendo o que eu estou vendo. O vídeo, como sempre, está sendo gravado para, eventualmente, caso alguém tenha alguma dúvida, entre no YouTube ou no link do Stream, do Microsoft Stream, e consiga aí acompanhar algum comentário que foi feito durante a aula. O caso de hoje, mais um caso verdadeiro,
Teve um relatório de entrevista. Eu tô aguardando, né, conforme prometido para os senhores, eu ainda espero trazer um ou dois, pelo menos um, né, que estão me devendo, casos verídicos, casos verdadeiros, mas na esfera penal. Um envolvendo GCM e o outro envolvendo o outro lado, né? Mas como tem uma série de sigilos, é óbvio, são casos verídicos, interessante, porque até o estágio anterior, até o 9º semestre, até o 8º semestre, não tem problema nenhum os senhores olharem sobre casos hipotéticos, mas os senhores estão no 10º, os senhores já têm que tratar, como se fosse médico, tratar já diretamente no paciente, né? E não olhar só os cadáveres, então olhar e já trabalhar nos pacientes mesmo. Por isso que eu trago casos que são verdadeiros e estão, eventualmente, ainda na sua fase totalmente inicial. Deixa eu ver aqui, tem um aviso. Doutora Andréa, estamos admitindo a doutora Andréa, seja bem-vinda, boa noite. Neste caso aqui, a entrevista é simples, porque você normalmente já dentro do seu escritório, você já presta serviço para determinada empresa, assim como o doutor Antônio estava nos contando aí da empresa que ele presta o serviço, então não tem assim tanto um relatório de entrevista, e sim é colocado a termo, só para que fique registrado dentro do sistema, um inicial, né? Um start, algo que comece o caso. E é bem esta forma aqui. Então é um condomínio do Shopping Center Iguatemi. Shopping Center Iguatemi tem no Brasil todo, né, pessoal? É uma rede que tem no Brasil todo, começou realmente aqui em São Paulo, 1969. Nossa Senhora, eu lembro da inauguração, hein? Pois é, estava lá. Demos uma passada só para ver o que era um shopping center, porque não tinha nenhum ainda em São Paulo. Bom, com sede na Avenida Washington Soares, lá em Fortaleza. Então, esse aqui é o Shopping Center Iguatemi, lá de Fortaleza. Na verdade, quase que todos os shoppings estão com esse tipo de ação aqui, que os senhores vão estudar o caso e os senhores vão propor, mas só tem um tipo, né? Só tem um tipo, assim como na semana passada, do rapaz lá que era da loja, também cabia apenas ali um caminho de ação, né? Dos fatos, o Iguatemi firmou um contrato de compra de pacote de energia junto a uma empresa chamada Engie. O shopping está de portas fechadas devido à pandemia. Por isso que eu estou falando que os senhores precisam aí em se inteirarem cada vez mais das medidas provisórias que estão agora acontecendo, tanto que estão mexendo na esfera civil, quanto elas estão mexendo na esfera trabalhista, chegam até, no caso daquela que falamos na semana passada, a mexer na esfera do CDC. Então, os senhores precisam, urgente, pegar essa prancha aí e subir nessa onda com relação, Deus nos livre, né? A pandemia é uma coisa horrível, mas é uma grande oportunidade dos senhores terem trabalho para resolver, eu diria que no próximo semestre, até, inclusive, eu diria, próximo ano inteirinho, se não os próximos 2, 3 anos, da quantidade de demanda que está começando a ocorrer nesta época aqui. Muitos direitos estão sendo tratados, estão sendo relativizados, direitos que até então, no semestre passado, ou retrasado, os senhores entendiam como direitos assim quase que absolutos. E hoje a questão é que não são tão absolutos assim frente a algo tão maior, né? Quase que um esquema de guerra, só não é guerra porque ainda não decretou pena de morte, né? E aí é a única forma de termos pena de morte aqui no Brasil, que a Constituição nos traz. Mas, do resto, está bem parecido com um cenário de guerra. Então, vai se perdurar os efeitos sobre o direito que estão ocorrendo agora, nessa época, eles vão se perdurar na vida dos senhores aí por
por vários meses, eu diria, hoje ainda numa reunião que tivemos, onde tinha também a esfera jurídica participando, mas está se enxergando grandes demandas, grandes casos, grandes judicializações, inclusive o ano que vem todo por conta desta época. Então, fiquem atentos. O shopping está de portas fechadas devido à pandemia e a Engie está cobrando o valor da energia fechada no pacote de contratação. Já vamos falar sobre isso, tá? Porque é sempre bom o advogado entender um pouquinho de tudo. Então, entender que negócio é esse de comprar um pacote de energia, né? Como que funciona isso, né? E como que funciona aí eu contratar, pagar e agora, mesmo quando eu estou de portas fechadas, a empresa que me vendeu está querendo cobrar o valor fechado. E o shopping requer. Ele ligou aí para o nosso escritório, né, o Estágio 4 Sociedade de Advogados, e o que ele está requerendo? Olha só o que ele está requerendo. Ele quer uma reprogramação, ele quer uma suspensão, ele quer um adiamento. Aqui, então, entendam o administrador do shopping ligou aí para os senhores, ligou para o nosso escritório, foi o senhor que atendeu, foi a senhora que atendeu, e olha o que ele está falando. Ó, vocês aí do escritório, por favor, vocês me representam, eu fiz um contrato, comprei energia, só que agora eu estou de porta fechada e a empresa que me vendeu, ela está cobrando o pacote da contratação. Ou seja, quando eu compro um pacote de energia, eu compro por um preço menor do que o quilowatt que nós pagamos. Nós aqui na nossa casa, lá que o medidor, né, que as pessoas chamam assim de relógio, né? Mas o medidor está lá medindo um consumo médio em quilowatt-hora, por exemplo, né? Numa unidade de consumo. E nós pagamos um determinado preço por esse consumo. E vem lá descrito, lá direitinho na nossa conta, vem tudo escrito lá, quanto que você consumiu a mais, a menos. Na verdade, com engenharia, não é que aquilo ali está sendo consumido nesse instante. São picos a cada 15 minutos que estão sendo medidos. Mas isso é uma parte técnica que não precisamos aí adentrar, né? Aí, o que que ocorre? Ocorrem, às vezes, leilões de energia. Pois é, leilão. Até a própria internet também funciona assim. Leilão de pacote de banda larga, de quantidade de banda larga. Leilão de alguns megawatts, enfim, uma quantidade grande de energia. Então, que se espera que determinada usina ou determinada linha irá, primeiro, produzir e, segundo, entregar. Espera-se, tem uma perspectiva. Então, o que as usinas ou as produtoras de energia fazem? Olha, eu tenho uma programação, então eu vou mandar para as cidades, mandar aí para as indústrias, vou mandar para o povo em geral uma quantidade, isso está reservado, mas essa outra quantidade aqui que eu tenho condições de fornecer, eu posso leiloar a um preço mais baixo do que, na verdade, a pessoa pagaria se fosse quilowatt por quilowatt, e, ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa que compra se comprometer já num determinado consumo, porque é isso que você faz. Eu vou consumir, então, 200 mil reais de energia por mês. Se eu fosse colocar relógios lá, que a pessoa fala relógio, mas são medidores de energia, se eu fosse colocar e cobrar pelo que realmente está vindo na linha, seria um preço muito mais alto, porque o quilowatt-hora pago individualmente é bem mais caro, vai 30%, 35% mais caro do que esse comprado como se fosse um pré-pago, como se fosse um leilão, e aí nesse leilão eu compro uma parte. E aí essas empresas que vão nesses leilões e arrematam essas quantidades de energia, depois elas saem fracionando. É assim que faz, inclusive, as próprias telefonias, as próprias nets da vida, e aqui nesse caso essa Engie, ela participou de algum arremate
comprou uma quantidade bem grande e da quantidade grande que ela comprou, uma parte ela está vendendo aqui para o shopping. Pronto, é isso aí que funciona o pacote de energia, né? Só que ela amarra o contrato, ela fala assim, olha, quanto que o senhor vai consumir? Eu me comprometo a consumir minimamente 200 mil, eu estou transformando agora já em reais, 200 mil reais por mês de energia é o que eu vou comprar. Se eu fosse comprar individualmente, ia gastar 300. Não, mas comprando aqui já, me comprometendo a esse consumo, eu pago menos. E aí tem, óbvio, tem um intervalo de máximo e mínimo também, né? Se eu consumir menos do que um X do que eu contratei, eu pago pelo contratado. Se eu consumir mais do que aquele que eu contratei, porém, se esse a maior ficar entre, por exemplo, 20%, 25%, é o que normalmente você encontra nos contratos, até 20%, 25% a mais, você paga o que você contratou. A partir disso, aí você vai pagar o excedente. Então, fica dessa forma. Ok, então tá bom, é interessante, você vai lá e compra uma quantidade de energia. Só que, o que aconteceu? O shopping está de portas fechadas. Quanto que ele está consumindo de energia? Gente, nada, quase nada. Então, nesse momento, para o shopping, é mais interessante já, então, que ocorra uma recontratação ou colocar para o judiciário, colocar numa câmara de arbitragem, sei lá, colocar em algum lugar para definir. Escuta, eu não estou consumindo a energia que eu contratei. Então, eu gostaria que, neste caso excepcional, eu fosse cobrado pela energia efetivamente gasta, que é muito menos. Só que, gente, vamos pensar, né? Lembra o caso, estou querendo trazer outro ainda mais na frente ainda, para fechar o ciclo. Imaginem o seguinte, na semana passada nós vimos o lojista não conseguindo pagar o shopping. Agora, nós estamos vendo o shopping não conseguindo pagar, por exemplo, esta Engie, que comprou uma quantidade de energia, por exemplo, de Furnas. Sei lá de quem ela comprou. Ela entrou num leilão aí no Mercado Livre. Mercado Livre não se confunda com aquele Mercado Livre do que a gente compra as bugigangas lá, né? No bom sentido, né? Compra coisas boas lá. Mas aquele site de comércio eletrônico, não se confunda. Mercado Livre é uma forma de se falar de você ir comprar esses lotes de energia. Então, eu trouxe primeiro o lojista que não consegue pagar. Agora, trazendo o shopping que não consegue pagar. Agora, vamos mais longe. E a Engie, como é que faz? Ela mesmo comprou de alguma outra do governo, de alguém que gera energia, porque não é só o governo que gera energia, tem também particulares que geram energia, e ela comprou nesse mercado, e como é que ela faz? Será que ela também não vai ter problema para frente? Porque esse negócio é uma cascata, né, pessoal? É uma cascata. Então, o shopping ligou no escritório e falou, escuta, vocês me representam, eu estou fechado, não consigo, nem por reza brava aí pagar o que a Engie está cobrando, que ela está cobrando o pacote. Então eu quero o seguinte, quero que vocês vão atrás desses requerimentos aqui. Primeiro, quero um adiamento, quero uma reprogramação por 90 dias, o prazo de vencimento de todas as faturas emitidas ou a emitir sobre os contratos referentes ao consumo de energia elétrica a partir de 20 de março. Então, ele já está pedindo, no fundo, o shopping ligou para o seu escritório e provavelmente o shopping não pagar pouco, né? Então, por isso que eu digo que para os advogados, Deus nos livre, a pandemia é terrível e tudo mais, mas para advogados, semestre que vem, ano que vem, o outro ano sem ser o ano que vem, vai ter trabalho por conta do que está ocorrendo agora. Então, olha, o que ele está querendo? Quero que jogue para frente. Simples assim, 90 dias. Eu já aqui, se apertar a tecla SAP, né? Se o senhor tiver atendido a ligação, mas espera aí, o senhor então não quer pagar por 90 dias, é isso?
Eu não quero pagar por 90 dias, eu quero que jogue tudo 90 dias para frente. Já está pedindo uma moratória logo de cara, né? Só que ainda ele vai mais para frente no pedido aqui, ó. E durante o período em que o shopping estiver fechado, em razão de medida emergencial para o combate à pandemia do coronavírus. Então, pessoal, olha lá. É uma coisa que, vamos dizer, até o semestre passado, vamos falar até 2019, se falasse de uma quebra de contrato dessa forma aqui, unilateral, os senhores iam falar que não era causa ganha para o outro lado, porque o ato jurídico perfeito, enfim, coisa julgada, tudo aquilo lá é sagrado, né? É um brocardo jurídico, e na verdade está até na nossa Constituição, que é algo sagrado. Mas como é que faz aqui, né? Como é que faz? É um caso fortuito? É uma força maior? Enfim, mas é uma cadeia. Como quando dizem que vai ocorrer uma quebração, uma quebradeira, né? Quebração que fala, mas quando vai ocorrer uma quebra geral, está parecendo que é mais ou menos por aí, dependendo de quanto isso aqui for para frente. O que mais que ele pediu aí no telefone para os senhores? A partir de 20 de março e até o funcionamento e faturamento, olha o que o seu cliente está falando aqui, após o funcionamento e faturamento do shopping, retorne às suas condições plenas e normais de mercado, a ENGIE registre a fatura somente da energia efetivamente consumida. Lembra que eu falei que se ele comprasse via medidor de energia lá, os famosos relógios, era muito mais caro, mas que se eventualmente ele tivesse um consumo muito abaixo daquilo que foi contratado, talvez fosse vantagem, porque ele está consumindo tão pouco, 1% vai, só para manter ali, eventualmente, algumas geladeiras, se o shopping tiver ar condicionado, enfim. A coisa mínima, né? Segurança, né? Iluminação, está consumindo ali 1% do que ele consumiria normalmente. Então, é mais vantajoso agora ele ir para o consumo lido, efetivamente consumido. Só que, provavelmente, óbvio, quem é que em sã consciência iria imaginar que nós teríamos uma pandemia que iria fechar o mercado mundial, os voos mundiais, as fronteiras mundiais? Quem ia colocar, por exemplo, que se, num caso de algo muito diferente, não dá nem para falar caso fortuito, ou força maior, na verdade é algo quase que era inconcebível, mas tudo bem, teria que se encaixar aí num desses dois, né? Iria colocar nesse contrato de que daí eu passaria, durante o período em que tivesse a vigência dessa medida drástica, que pode ser até por guerra, né? Eu iria pagar o efetivamente consumido. Provavelmente não se colocou no contrato. Eu não li o contrato todo, está aqui para os senhores também, mas eu não li, mas quase certeza que no contrato não estava isso aqui, senão o shopping não estava pedindo para vocês entrarem com uma ação requerendo exatamente isso, né? E de acordo com os procedimentos de aferição previstos no contrato, passando este montante a ser considerado para todos os fins, inclusive os registros na CCE, a energia faturável EF, que isso aqui já são termos técnicos que vêm aí dentro do contrato. O que mais que ele está pedindo para vocês? Ele ligou lá e é o que ele está pedindo para os senhores irem atrás, né? Que a ENGIE se abstenha de aplicar qualquer tipo de penalidade, então já está querendo tirar, inclusive, sanções penais, né? Sanção ou restrição de qualquer espécie contra o shopping, incluindo a suspensão do registro do contrato do CE, enquanto não decidida em caráter final a solução negocial. Então, o shopping até que está sendo aqui relativamente razoável, né? Eu quero pagar o que eu estou consumindo, não quero pagar o que eu contratei nesse momento, mas eu não quero, por conta de eu não estar cumprindo o contrato, sofrer quaisquer sanções, né? Incluindo suspensão aqui do registro do contrato, né? Ou seja, é como se fosse o corte da energia, né? Também
que a ENGIE se abstenha de exigir ou executar a garantia prestada pelo Banco Safra, em face da carta de fiança número tal. O que é a carta de fianças? Eu acredito que os senhores aprenderam lá no direito empresarial, mas é algo fácil dos senhores entenderem quando fazem uma comparação, bastante simples. Por exemplo, vou alugar alguma coisa em algum lugar, né? Vou alugar um imóvel, por exemplo, ou qualquer um bem móvel, uma máquina muito cara, sei lá, mas vamos falar aqui de uma casa, um apartamento. A pessoa fala, olha, pode pagar o seguro fiança ou pode depositar lá aquela quantia de aluguéis como depósito calção, tem um monte de gente que chama um monte de nome, isso aí está lá mais na parte imobiliária, né? É a mesma coisa, na verdade, só que aqui, como são valores sempre maiores, né? Quando você vai comprar uma máquina no exterior, por exemplo, e vai financiar, sempre pedem essas cartas de fiança que você vai no banco e fala, olha, analisa meu crédito aí, meu risco, está aqui o meu faturamento, está aqui meu balanço, enfim. Você já tem também, às vezes, uma relação lá com um determinado banco, uma instituição financeira. Fala, olha, estou querendo comprar esse equipamento, ou estou querendo agora contratar essa quantidade de energia, e estão pedindo aqui uma carta fiança, por exemplo, equivalente a 3 meses de consumo, 6 meses de consumo, sei lá quanto que está lá no contrato. Aí faça a conta, o senhor ia consumir 200 mil, está comprando um consumo médio de 200 mil reais por mês, bom, 5 meses, 1 milhão de carta de fiança. Estamos aqui analisando sua relação com o banco, seus riscos, seu balanço, isso, seu aquilo, papapá. Você cai numa determinada faixa de análise de risco, e aí, para obter essa carta de fiança, você deposita lá um determinado valor, dependendo aí de todas essas análises financeiras e de riscos que foram feitas. Legal. De posse disso, que você pagou ao banco, no instante que você tiver qualquer problema, o banco é que será como se fosse a seguradora e vai honrar aquela cláusula onde pode se levantar a carta de fiança no caso de algum inadimplemento ou de quebra de contrato, sei lá o que vai acontecer que culminou em você ir levantar essa carta de fiança. Legal. Só que depois é óbvio que o banco vai atrás dos senhores, né? De qualquer sorte, o shopping então pediu uma prorrogação, não é bem uma prorrogação, mas aqui quando ele escreve reprogramação, eu entendo um adiamento, uma suspensão de 90 dias, então uma moratória já logo de cara, já pediu aqui, né? Não dá para escrever isso, né? Não dá para falar disso de moratória, mas no fundo é isso, né? Pediu aí um tempo, uma janela. E terminou dizendo que talvez não seja só 90, né? Porque chega num ponto aqui que ele fala, e durante o período que o shopping estiver fechado. E se vem mais leis e mais aí decretos, e esse negócio continua, por exemplo, até julho, até agosto. Então, não é só 90, e sim por quanto tempo demorar. E até ele retornar às condições normais de trabalho, ele também gostaria que fosse cobrado, então, não mais o contrato e somente o que foi efetivamente consumido. E mais ainda, que não aplique nenhuma penalidade do tipo corte de energia, nem tampouco que exija aí ou execute a carta de fiança, né, que o Banco Safra aí forneceu ao shopping. Então, em resumo, pessoal, é isso. Qual a medida que os senhores tomariam nesse caso? Antes disso, né, vamos olhar aqui, ó. Lembra que eu coloco o link lá, né, do Google Drive, está na aula 12, no encontro 12, esse aqui. Eu estava, antes de começar a aula, eu estava lendo aqui justamente, não a carta fiança, estava lendo o contrato aqui. Estava procurando caso fortuito, força maior, eu estava procurando aqui algumas coisas que com certeza devem ter aqui, só que não deve estar num formato tão claro, porque senão eu não precisava buscar aí uma câmara de arbitragem ou coisa do gênero, né? Tem aqui
a Jusec, né? Aqui em São Paulo, Jusesp, né? Mas lá no Ceará, Jusec. Então tem aqui o contrato para os senhores tirarem os dados pertinentes para fazer aí, essa ação. Tem o contrato que o shopping fez com essa Engie, onde ele compra contrato de compra e venda de energia elétrica convencional entre a Engie Brasil Energia, comercializadora limitada. Então, está notando que ela não produz, ela comercializa. E condomínio do Shopping Center Iguatemi. Legal. Firmado em 11 de abril de 2018. Continua válido, né? Olha lá, vai até 2022, aí, quantidade de energia contratada, megawatts. Legal. Muito bem, vai ser interessante que os senhores deem uma passada aqui e leiam. Por quê? Porque é uma forma dos senhores já também estarem aprendendo mais alguma coisa. Ou seja, como é que é esse contrato? Como é que é esse contrato de um pacote de compra de energia? Indústria faz isso. Tem indústria que faz 50% vindo, por exemplo, pela Bandeirantes, Bandeirante, né, se eu não me engano. Aqui é de Guarulhos, salvo engano, deve ser essa. E 50% do Mercado Livre, do mercado de energia. Tem gente que faz diferente. Tem gente que compra esses painéis fotovoltaicos, e o que ele faz? Ele muda junto, por exemplo, a fornecedora de energia, por exemplo, a Bandeirante, e ele tem uma área de telhado tão grande que ele produz em horas do dia muito mais energia do que ele consome dentro da indústria. Então, esse relógio, né, entre aspas, na verdade, esse medidor de energia é bidirecional. Ele pega energia de fora, que é da linha de energia, e manda para dentro da empresa, e aí ele cobra. E quando a empresa gera mais energia nesses painéis fotovoltaicos, esse medidor sendo bidirecional, ele injeta energia para a distribuidora dentro da linha de energia. E aí faz uma compensação ao final, né? O que eu gerei a mais de energia, mando para a linha, menos o que eu consumi, eventualmente você fica até com crédito, se você consegue fazer um parque fotovoltaico suficientemente grande, maior do que do seu consumo, durante toda a hora do dia de insolação, você consegue inclusive ganhar dinheiro. Mas de qualquer sorte, aqui não é o caso. Aqui é o caso dos senhores darem uma verificada, verificarem como que é um contrato de compra de pacote de energia. É muito bom. Por quê? Porque eventualmente um desses trabalhos que os senhores tenham que fazer o ano que vem seja para uma média empresa que hoje está passando com esses problemas e que vai estourar lá pelo ano que vem. Então, os senhores já estão por dentro também, né? Ah, mas isso aqui não tem muita coisa técnica, não é muita coisa de engenheiro. Não, não. Contrato é coisa de advogado. Não é coisa. O engenheiro, no máximo que ele faz é meia dúzia de contas aqui para colocar numa ou outra cláusula, mas o contrato não. O contrato é coisa jurídica, então é nossa, né? Dos advogados. O que está aqui também documento real, né? O que está aqui colocado para os senhores eventualmente colocarem como anexo? Olha, nem tudo aquilo que o cliente de vocês às vezes manda necessariamente tem que se colocar lá dentro da inicial, porque depende de como os senhores vão abordar. Aqui está colocada a maioria dos documentos, de modo que os senhores tenham liberdade. Espera aí, que tipo de ação que eu vou entrar aqui para conseguir aquilo que o cliente pediu, né? Ah, eu vou entrar com uma ação tal, pedindo uma liminar tal, fazendo, sem spoiler por aqui, né? Mas eu vou fazer alguma coisa. E talvez eu use essa carta de fiança ou não, né? Talvez eu use dentro dos pedidos, porque, afinal de contas, eu não quero que seja essa carta aqui executada, né? Então, um dos pedidos é que essa carta não seja executada. Então, eu preciso realmente ler um pouquinho o que é essa carta de fiança, né?
Outra coisa que aí tudo bem, tranquilo, aqui já é a cobrança, né? Já está chegando os boletos lá para o shopping pagar, né? Enfim, os senhores aí já começam a ter os valores que o shopping está sendo cobrado para ilustrar, né? Olha, isso aqui não vai dar para eu pagar, eu não estou consumindo isso, isso aqui está baseado num contrato e o contrato não dá para ser nesse instante levado à letra do próprio contrato, precisamos todo mundo conversar. Vamos conversar onde? Vamos na justiça comum? Vamos onde? Vamos numa arbitragem? Aí os senhores podem imaginar aí uma situação que seria interessante aqui para resolver esse conflito. Basicamente, quando tem assim uma parte técnica muito específica e queira ou não queira, essa parte que tem uma parte, esse tipo de contrato tem uma parte técnica, é interessante buscar a arbitragem, né? Uma câmara arbitral, porque daí você tem pessoas que conseguem entender ali, poupa tempo com relação, agora vamos falar com o perito, agora vamos fazer a perícia tal, agora vamos ver, vai lá o pessoal da contabilidade, vai o pessoal da engenharia, vai, uma câmara arbitral já vai pular várias etapas, mas tem que ver se no contrato também, aqui, né, está previsto esse tipo de saída, né, porque também se no contrato não tiver, o outro lado vai precisar ser consultado. Enfim, os senhores já são, assim, catedráticos nesse tipo de coisa, né. Pelo menos até o 9º semestre já viram lá as diferenças, né, e para que lado é interessante talvez os senhores levarem determinadas leads, né. Seguindo as recomendações das autoridades, então o próprio shopping mandou aqui o que ele colocou. O Iguatemi vai permanecer temporariamente fechado até 20 de abril. Tá bom. Até 20 de abril ele vai estar fechado. Na verdade, agora deve ter ido até mais para frente, né? O Diário Oficial também é interessante que os senhores leiam ou pelo menos tirem algum subsídio para a tese que os senhores vão aí estabelecer, né? Por quê? Porque também saiu no Diário Oficial, né? Ou seja, o Diário Oficial do Estado do Ceará tem aí algumas ações, né? Tem algumas ações que foram decididas por conta da pandemia. Então, talvez é interessante falar, olha, gente, não é porque também a gente quer ficar fechado. Olha o que está escrito aqui nesse Diário Oficial, enfim. São subsídios para as teses que os senhores eventualmente vão criar aí para conseguir aquilo que o cliente quer, que é o shopping center, né? Vamos aqui, mais aqui. Legal. Outra coisa que o shopping mandou para os senhores é aqui acerca das notícias, né, que estão aí circulando. E aí pegou da agência Reuters algumas considerações, como, por exemplo, a pandemia global de corona e a decretação de estado de calamidade devido à disseminação da doença, levaram comercializadoras de energia, incluindo uma empresa do grupo CEMIG, aqui de Minas Gerais, né? CEMIG, a enviar notificações a parceiros em que declaram a ocorrência de fato de força maior. Olha só. Então tem aqui alguma coisa, tem uma literatura que pode também embasar, inclusive o próprio cliente já mandou aqui o que ele acha de interessante, né? Em caso de não haver acordo sobre pedidos de redução do volume de energia comprado, as partes podem iniciar arbitragens, olha aí, arbitragens geralmente previstas nos contratos, por isso que eu também falei, tem que dar uma olhada no contrato, né? Se isso aí está lá realmente. Além de eventualmente recorrer a liminares na justiça comum para suspender pagamentos. Por exemplo, o caminho já está dado aqui para os senhores, né? O que normalmente as pessoas estão fazendo. Então, a própria agência de notícia Reuters já deu aí uma condução que as pessoas estão
assumindo determinada condução, e recente, né, 24 de março, um mês atrás, né? E aí começa aqui alguns e-mails, né, que foram trocados. É interessante, às vezes, não talvez para colocar numa inicial, mas eventualmente os senhores entenderem um pouco mais da história, né? Entenderem e às vezes, óbvio, opa, isso aqui é interessante, que vá lá para inicial, ou seja, o meu cliente, ele tentou uma composição já, extrajudicialmente, ele já buscou aí um caminho de entendimento, ele já, enfim, aí depende da tese que os senhores vão criar. Que mais aqui que foi mandado? Eita, aqui, pronto. O que acontece é que o meu computador aqui fica num outro ângulo para poder ter uma imagem interessante quando eu coloco a câmera, e aí esse ângulo é desfavorável para enxergar o texto e enxergar também aqui as utilidades, por exemplo, do Excel. Então aqui mais uma comunicação, agora manifestação da Engie. Ah, sim, aqui o shopping comunica e aqui já mandou uma resposta, né? Não documentou quais atividades estariam sendo efetivamente impactadas pelo efeito. Sem tais evidências, a pandemia por si só não possui o condão de suspender as obrigações contratuais. Olha só, a resposta já da Engie. Ela está se defendendo, tá certo? O que ela fez? O que ela fez, pessoal? Quando ela recebeu isso aqui, esse comunicado aqui do shopping, né? Uma informação aí extrajudicial, o que ela fez? Ela mandou para o jurídico dela. O jurídico dela já fez aqui uma resposta, né? Ó, estamos entendendo que só isso por si só não dá para quebrar o contrato. Juntamente com a comprovação documentada, deveria ter sido apresentada a descrição detalhada das medidas. Enfim, está puxando lá a brasa para a sardinha dele, né? E aí, ainda, sobre o CCVE, importante reforçar que as partes acordaram que não podem ser considerados como caso fortuito força maior. Ruim esse texto aqui, já falei para vocês, né? Não põe barra, né? É ou é ou é e, né? Nesse caso aqui é ou, né? Então, para de usar isso aqui é feio, hein? Dentre outras hipóteses, problemas, de novo, ou é e, gente, pelo amor de Deus. Vamos estudar um pouquinho de lógica, né? Lógica, inclusive, jurídica, né? Dificuldades de ordem econômico-financeira, insolvência, liquidação, falência, reorganização, perda de mercado, redução do consumo ou a impossibilidade de consumir energia elétrica, exceto se exclusivamente decorrentes de caso fortuito, força maior, o que entendemos não ser o caso. Olha só, aqui também dá para brincar um pouco aqui, não dá? Por quê? Além do erro de português, que isso aí não pode falar na contestação, né? Enfim, na sua peça inicial, olha, além de tudo, deveriam estudar um pouco da língua portuguesa. Tá, não, isso aí não pode. Mas os senhores podem aqui explorar um pouco de coisa, né? De todo esse rol aqui, que provavelmente ele deve ter copiado, colado lá do contrato, não está escrito aqui, por exemplo, um caso de guerra, de pandemia, eu acho que é precisamente onde cai aqui, ou é um caso fortuito, ou força maior. Os senhores sabem a diferença entre eles, né? Os senhores sabem qual que é quem, né? Em que pese a bilateralidade e o equilíbrio, faz-se necessário ressaltar que, em decorrência da pandemia, também poderá ter o consumo de sua base de clientes impactada. Olha só, ele está falando da parte dele, né? Ó, a própria Engie também pode ter problema, né? Impactando em onerosidade excessiva no cumprimento de suas próprias obrigações, acarretando um possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas ainda assim permanecerá cumprindo. Enfim, ela está falando que mesmo que ela também tenha seus problemas, ela ainda vai continuar fazendo a parte dela. Bom, vocês veem que até extrajudicialmente aqui já começou alguma coisa, né? A Kelly Vazel, analista de relacionamento com clientes,
que na verdade deve ter mandado para o jurídico da verdade, não, com certeza mandou para o jurídico que fez essa resposta. Então, os senhores já viram que alguma coisa na esfera extrajudicial, na esfera antes de se judicializar de alguma maneira, alguma coisa andou. Então, agora tem que entrar quem? Tem que entrar aí o nosso escritório, o nosso escritório, estágio 4, Sociedade de Advogados. Ou seja, os senhores vão entrar aí, fazer uma peça, vão mandar essa peça também, que ela vai ser computada aí na nota final dos senhores. Na verdade, a nota, já deixei claro desde o começo, o importante para mim não é o resultado, porque os senhores já são advogados. Os senhores ainda não entendem que são, porque é óbvio, ainda tem todo um ganho de confiança, tudo mais, mas já são. Depois daqui a um tempo vão falar, poxa, ele falou para nós lá aquele ano que eu já era advogado, e já é mesmo advogado, é que ainda não está articulando, só que eu também já fui claro o suficiente para os senhores que toda essa situação aqui é muito nova, então os senhores batem de igual para igual, a menos de alguns conceitos, óbvio que esses conceitos, eles estão lá enraizados nos princípios, que daí óbvio que um advogado com 40, 50 anos de experiência, ele está com os conceitos todos muito bem solidificados, estão sólidos lá, né? Tem base, né? E ele consegue usar com maestria. Mas, mesmo usando com maestria esses princípios, a situação é inédita para todo mundo com menos de 100 anos de idade, com menos de 102 anos de idade. É inédito, porque a última vez que aconteceu isso foi em 1918. Então, quem é que estava lá em 1918 para entender o que ia acontecer depois de 1919, 20, 21, 22? O que tinha, quais foram os problemas que ocorreram lá e como eles se desenrolaram depois. Eu sei que um pouco depois teve crise no mundo todo, né? Quebradeira no mundo todo, ali perto do início da década de 30. Mas, de qualquer forma, essa situação que nós estamos vivendo é nova para todos. Então, não tenham medo. Vão para cima e entendam aí desse problema, porque ele vai bater na porta dos senhores. Eu vou olhá-los aqui, ativar a câmera, deve estar ativando. Lá. Ok, ativou a câmera. Então, agora podemos conversar aqui um pouco entre nós. Doutora Renata, na aula passada, foi direto ao ponto. Eu vou buscar uma liminar e vou buscar o direito aí que assiste o logista. Então, agora surgiu a oportunidade dos senhores entenderem qual seria a saída para esse, agora não é mais o lojista, e sim o próprio shopping, o shopping em si, né? Algum comentário, doutores? Algum comentário aí na nossa reunião aqui da nossa advogados associados acerca do tema? Não pode coçar o rosto, mas aqui eu estou isolado, nesse instante. Algum comentário? Alguma contribuição aí? Alguma dúvida para voltarmos um pouquinho ali no material? Eu acho que na última parte, quando o senhor fala do caso fortuito ou força maior, já é a brecha de você entrar, já o próprio contrato já nos permite impetrar essa cláusula aí, né? Porque ela já fala que tem isso no contrato, então já é de notório ver público que é um caso de força maior, né? Nem Força maior.
Força maior, força né? maior. Porque não depende do proprietário do shopping, sim de uma ordem, de uma lei, né? De uma determinação imposta pelo governador. Acredito que aí se já tem para você já brigar por essa cláusula, né? E, e eu acho interessante, né, no desenho do que os senhores forem fazer, é já pedir direto uma, uma arbitragem, ou seja lá o que for, para que eu possa negociar, né? Em vez de levar lá para o judiciário, óbvio, que se o shopping pediu para vocês que de imediato já ocorra uma prorrogação de 90 dias dos títulos vencidos ou a vencer, então já pediu uma moratória e mais, de imediato, pare de se usar o contrato para cobrança e sim use a medição efetiva consumida, tem algo para se pedir de forma rápida, e ao mesmo tempo não dá para esperar que isso aí fique dentro da justiça. Então, talvez pedir aí uma negociação, aí, uma composição, né, de alguma forma. E caso isso não ocorra, aí sim fazer todos os outros pedidos para que o juiz possa, o juízo lá que estiver recebendo, ele possa já de cara falar, não, eu aqui nesse instante, por conta disso, eu já vou dar isso. E aí depois vamos resolver essa outra parte. Enfim, aí os senhores aí, por favor, pensem, é interessante ler o contrato, porque o doutor Jonas falou aí, ó, tá lá no contrato, legal, mas é interessante quando os senhores forem escrever, eventualmente, alguma peça e que tenha por base algo que está no contrato, diga até em que parte, é um artigo, é uma cláusula, é um parágrafo, é um inciso que está no contrato, sei lá, E identifica, reescrever, né? Já também, e reescrever, né? Entre aspas, colocar, né? citar, né, fazer uma Citar, citação. exatamente. Fazer uma citação é fundamental, porque facilita para quem estiver lendo a lei, que no caso é o juízo, né? Ele vai estar lendo lá, então facilita, ele não tem que ir atrás. Só se suscitar uma dúvida muito grande, aí ele vai lá para confirmar. Mas é interessante, é uma peça interessante, ela não é complicada de sair, mas é uma peça interessante dos senhores desenvolverem, e não quero ser pessimista, mas sendo realista, acho que os senhores, logo no início na carreira, vão acabar trabalhando com casos que estão hoje ocorrendo. É uma série de coisas que estão ocorrendo hoje, acredito que os senhores vão trabalhar nelas. Mais alguma coisa, doutor Edmilson, está aí, a nossa defensoria, o que fala a respeito disso? Pode dar alguma contribuição para nós aqui, até fora do que nós falamos? Como é que estão as coisas? O que está aparecendo nesse mundo aí? Ou qualquer outro aí que esteja aí atuando no mundo jurídico, o que tem visto, o que tem sentido? Tem gente em cartório também. Como é que estão aí as nossas rotinas? O que está acontecendo? Tragam aí para nossa reunião, que está basicamente terminando, mas ainda há um tempinho para nós conversarmos um pouquinho. Pelo que eu vi, os fóruns criminais, os federais, eles já estão fazendo audiência por videoconferência e assim, eles pedem para que você abra a cam, né, testemunho de acusação, e você interage com o juiz, a promotoria e a defensoria. O senhor Interage acompanhou via... algum? Eu não cheguei a acompanhar. O colega, ele foi intimado a fazer isso. Fizeram lá na delegacia mesmo. E eles foram ouvidos, que eu trabalho na delegacia, eu sou policial. Foram ouvidos e bem tranquilo. Eles falaram que foi muito tranquilo, assim. O juiz perguntou, eles falaram, tal, tudo. Ele ligou o notebook lá, acessou, entrou online mas os fóruns, as varas estaduais aqui, Tribunal de Justiça, tudo parado. Pois é. E uma hora tudo isso aí vai ter que abrir a porteira e sair. Eu tenho visto eu tenho acompanhado nos Tem prazo, tribunais.
Tem prazo. Alguns vão perder prazo aí, vão acabar, sei lá, eu não sei, né? O que o senhor É, acha? prazo eu acho que é mais fácil, porque de qualquer sorte, todos teoricamente deveriam estar isolados dentro da sua casa. Então, alguns prazos, eventualmente, óbvio, aqueles que online dá para se resolver, fazer o quê? Aí tudo bem, dá para se resolver online. Mas aqueles presenciais, e algumas vezes ocorre a necessidade presencial, aí eu acho que esse é mais fácil, porque, ó, gente, simplesmente nós não podemos nos aproximarmos, porque senão a pandemia piora, o vírus se transmite mais, enfim, tem aí um caminho, e tem uma série de MPs aí que, de uma forma ou de outra, eu posso aplicar até alguns princípios, inclusive da analogia. Escuta, olha, aqui essa esfera não teve essa previsão, mas essa outra teve, e é tudo justiça. Então podemos usar uma coisa na outra. Mas, de qualquer sorte, eu acho que, ok, na esfera penal, eu vi aí, inclusive, dados interessantes, né? Principalmente com relação à violência da mulher, que tem aumentado bastante. Mas eu acho que o grande pepino, a grande seara vai ser na esfera civil e vai ser na esfera trabalhista, é onde os senhores vão aí garimpar algumas alguns bons casos aí logo no início da carreira. Na parte penal eu ainda não tenho eu não tenho tanto feeling, não tenho tanta percepção do que isso vai afetar no quê, e Ah, aí, não sei. é que eu acredito, mestre, que a prisão no Brasil, né, diante o Código de Processo Penal, ela é uma exceção. E por mais que tenham MPs e tal, tudo, existe sempre o princípio do indúbio pro réu, Sim, né? E aí o que acontece? Os prazos entendi. vão caducando, e aí são teses que vão abrindo espaços para a defesa ir alegando, né? Tanto que muitos presos, né, que estão com sintomas sintomáticos ou que são do grupo de risco, que já cumpriram boa parte da pena, estão conseguindo os seus habeas corpus saindo, né, do sistema prisional. Isso está abrindo muita margem, porque ficam separados, né? Os juízes não querem receber ninguém, né? Morrendo de medo. Também é plausível aí a situação diante a epidemia, mas o que acontece? Vai ter muita brecha também para a defesa trabalhar. Eu acredito que vai ser muito. Vai sair muitos habeas corpus aí de pedidos e relaxamentos de prisões e muita coisa aí. Porque Isso, é o que eu, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu sempre entendo, até a professora falava, a professora doutora Fernanda, que a prisão é uma exceção no Brasil, né? Quando você vai a fundo no Código de Processo Penal, a gente enxerga isso. é, mas isso aí é ok. Agora entendi sob qual prisma o doutor estava falando. Realmente, agora entendi por esse prisma aí que alguns prazos vão indo para frente e o relaxamento acontece. Não tem jeito. Agora eu entendi a sua colocação. Está sendo bom para quem então é advogado agora, nesse instante aqui, porque Sim, dá para trabalhar um pouquinho, né? Dá para trabalhar um pouquinho. sim. Mas ok, de qualquer sorte, o nosso tempo, pelo menos o reservado, ele está acabando. Daqui a pouco entra já 3 outras turmas aqui. Se não tiverem nenhuma dúvida, fica o aviso, né? Que provavelmente não sei, provavelmente é uma expressão muito forte. Mas eu tenho aí talvez a percepção de que na semana que vem eu não esteja online, eu deixarei a aula, eu publicarei a aula, se eu não estiver com a internet já no outro site já instalada. Se estiver, foi tudo bem, ou se eu até lá também não estiver no outro site, estarei ainda neste, e este está com internet. Então, de qualquer sorte, eu quero deixar que, se os senhores vierem até a aula e não a encontrarem de forma online, é porque eu vou deixar, e aí estará lá no Encontro 13, exatamente o link no YouTube, porque eu faria essa mesma aula, só que em YouTube. E depois, logo na sequência, espero estar já no site com a internet já instalada. Tudo depende de uma logística aí, e
infelizmente tem um feriado também dia 1º, que é nessa sexta-feira, então ficou atrapalhada essa logística aí para ter tudo resolvido na próxima semana, logo no começo, e aí passaria sem nenhuma percepção dos senhores. De qualquer sorte, eu já estou avisando, doutora Joyce, eventualmente aí que é a nossa representante, também deixar os colegas avisados, que se não encontrar online é porque eu deixei offline, e aí estará no YouTube. Se não, chegarem e encontrarem às 19h30, então fica desconsiderado este aviso e aí falaremos da forma como estamos habituados. Agradeço aos senhores, mais uma vez, toda essa presença, aos senhores, eu gosto muito desse encontro, aliás, gostaria mais ainda que os senhores falassem, né, desde que tivesse tempo, e trouxessem todas as percepções que os senhores estão tendo, porque é interessante nessa conversa a dinâmica ocorrer, porque ato contínuo, os senhores já estarão no mercado. Daqui a pouquinho os senhores já estarão no mercado. E lá é bom já conversando, né? Conversar, entender. Oh, será que não é isso? Será que é aquilo? Verdade absoluta não existe. Por isso que existe os senhores que são advogados. Os senhores vão criar teses, vão criar caminhos dentro de caminhos que ainda nem foram trilhados. É para isso que os senhores estão aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado a todos esses que participaram, doutor Jonas, como sempre, bastante participante, doutor Antônio, participante, doutora Renata participou legal na aula passada também. Enfim, espero que consigamos, ainda temos cerca de 4 encontros, façamos deles encontros bastante dinâmicos, ou que os senhores, vamos aí trazendo os casos e conversando. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Se alguém tiver mais alguma coisa, fique à vontade, não é porque o tempo aí, daqui a pouco, tem a outra chamada que nós não vamos continuar conversando. Se tiver alguma coisa, fale, se não, estou aqui me despedindo. Boa noite para os senhores, muito obrigado pela presença. Boa noite, Boa professor. noite, professor. De doutores.